E aí, tudo bem? Estamos de volta aqui em mais uma aula do seu curso de Linguagem C e eu vou te dar uma dica aqui logo de cara. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem uma galera que pula e fala assim, não, esse aqui tá com o nome de como funciona, então ele vai ser mais legal. Você perdeu conteúdo legal, sabe? Então se você ainda não assistiu os anteriores, assista. Tem muita informação. Por exemplo, você sabe por que a Linguagem C tem esse nome? C? Por que foi escolhida uma letra só? Qual é a ligação do C com Linux? Existe uma ligação intrínseca, né, anos depois, que levou ao Linux. Você sabia disso? Isso está nos vídeos anteriores. Você sabe quais são as características da linguagem C? Por que ela é tão importante? Você sabe quais são os softwares que foram feitos em linguagem C? Tudo isso estão nos 2 vídeos anteriores, então não pula. Mas vamos dar uma continuidade aqui, se você prosseguiu. Nós vamos ver agora, vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de primeiros passos e nós vamos ver como funciona a linguagem C. Basicamente, a linguagem C ela funciona da forma clássica, né? É uma linguagem compilada, só que ela tem características específicas, principalmente a multiplataforma. Então, se você não assistiu ainda também lá no início, eu falo sobre multiplataforma, dou uma explicada rápida, mas nesse vídeo você vai entender melhor o que é isso, por que é tão importante ter uma linguagem multiplataforma. Então, a gente vai ver o funcionamento da linguagem como um todo e logo de cara você vai aprender como funciona um compilador, o que é o processo de compilação, como é que funciona isso na linguagem C. Então, vamos lá. Seguinte, basicamente, cara, isso eu já expliquei 1 milhão de vezes, já falei em vários cursos do curso em vídeo, mas a gente não fala a mesma linguagem que os computadores. Apesar de parecer, tudo que eu mando o computador obedece, tudo que eu peço o computador obedece. Na verdade, não é bem assim. A gente precisa de adaptações, a gente passa por uma série de adaptações e as linguagens de programação são aquelas que nos ajudam a fazer isso. Ajudam os programadores a fazer interatividades para que você, como usuário, não perceba essa mudança. Então, basicamente, a gente fala uma determinada linguagem, a gente fala olá. O computador não entende olá. O computador entende sequências de bits. Então, ele entende zeros e uns. Microinstruções que fazem os processadores, que fazem os componentes eletrônicos funcionarem adequadamente. Então, é meio complicado a gente fazer essa comunicação. Eu imagino o seguinte, eu só falo português e eu não falo uma palavra de alemão, só Volkswagen. Mas aí você precisa conversar com um cara em alemão. O que você vai fazer? Você vai precisar de alguém no meio, você vai precisar de alguma coisa no meio que faça a conversão, que faça essa tradução, vamos dizer assim. E aí surge a necessidade do processo de compilação, surge a necessidade do processo de tradução do código como um todo. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem basicamente 2 níveis. O nosso nível, que é o que a gente entende, que é o nível que a gente chama de alto nível, onde você tem o código-fonte, e está aqui em cima. Provavelmente por aqui. E a parte de baixo é a linguagem de máquina, que não é o baixo nível ainda. A linguagem de máquina é linguagem de máquina. É a linguagem que o computador entende. Então a gente tem na parte de cima a linguagem que você entende, na parte de baixo a linguagem que o computador entende. A linguagem C, ela trabalha com um nível intermediário também. A linguagem C, ela trabalha com o baixo nível, que é o nível do código objeto. Então, você tem basicamente esses 3 níveis. Você pega do código-fonte, que é o código de alto nível, joga para o código de baixo nível, que é o seu código-objeto, a gente vai ver isso na prática, como é que funciona, e do código-objeto, que está aqui no meio, a gente vai fazer a tradução para a linguagem de máquina. Na verdade, você não vai precisar fazer isso tudo manualmente. A IDE que a gente escolheu, que é o CodeBlocks, ela vai fazer isso automaticamente para a gente. A gente vai ver o funcionamento disso acontecendo. A linguagem C, como eu disse, funciona da maneira clássica. Esse modo que está aparecendo aqui é o modo clássico de linguagens de programação. Várias outras linguagens trabalham desse jeito. Fortran, COBOL, Pascal, né? A linguagem Java ela é um pouco diferente, ela não utiliza esse modelo que está aqui. Mas várias linguagens de programação compiladas, elas trabalham com essa estrutura aqui. A gente ainda tem que entender mais ou menos o que é interpretação e tudo mais. Se você não sabe conceito de compilação, interpretação, montagem e tudo mais, recomendo fortemente que você veja o nosso curso de Fundamentos de Programação com Portugal Studio, que está aqui no Estudonauta. Então, é muito importante que você faça esse curso antes, porque ele vai te dar a base para aprender qualquer linguagem de programação. Como eu disse, ele é um pré-requisito para esse curso de C aqui. Se você ainda está se forçando aí, não, eu vou assistir C antes, tranquilo. Beleza, continua assistindo C, porque é um conteúdo muito legal, mas não deixe de ver a possibilidade de você dar uma estudada em Fundamentos de Programação, mesmo que você já tenha feito essa matéria
matéria na faculdade. Talvez a minha forma de falar seja um pouco diferente, traga algumas informações. Então, assim, tá de bobeira? Em vez de passar horas no Netflix, em vez de passar horas no YouTube, passa horas aqui no Estudonauta, porque no final é muito mais valioso para você. E eu tento deixar tudo como uma conversa descontraída, por isso que eu tô nessa postura, eu tô em posturas diferentes, eu tô meio que batendo papo com você um pouco diferente do que a gente faz no curso em vídeo. Espero que você esteja gostando bastante. Muito obrigado por acreditar que o Estudonauta é uma boa plataforma para você estudar. Mas vamos parar de papo e vamos lá. Basicamente, essa primeira conversão ali, que é a de fonte para objeto, a gente chama processo de compilação. Então, compilar é você fazer a análise do seu código-fonte, verificar erros de sintaxe, verificar erros de semântica, verificar detalhamentos, blocos abertos, blocos que não foram fechados. Então, assim, tudo isso é função do compilador. E o resultado do compilador, o resultado do processo de compilação é um código-objeto, no caso da linguagem C. Outras linguagens também seguem assim, mas o C é dessa maneira. Uma vez com o código-objeto é um código de baixo nível. Nem você está entendendo e nem a máquina está entendendo ainda. Mas é um meio processo ali. Ele está já sendo mastigado. Depois que eu monto o código-objeto, eu posso passar por um processo chamado montagem ou assembling. E esse modo vai transformar o seu código-objeto ou seu código de montagem ou assembly para o código executável, o código de máquina. Beleza? Então a gente tem código-fonte sendo transmitido, código-fonte aqui em cima sendo transformado em código de montagem, código-objeto, código assembly, e de código assembly a gente monta e transforma ele em código de máquina ou código executável. Esse é o processo de tradução, é o processo completo de compilação. Geralmente a gente chama tudo isso de processo de compilação, mas na verdade compilar é só jogar de fonte para objeto. Mas o processo todo não está errado se você falar que isso tudo é compilação. Compila aí para mim é você gerar o executável, não é você gerar o código objeto, né? Se você for levar tudo ao pé da letra, fica meio complicado. E aí o C, ele tem uma seguinte vantagem. Por exemplo, você tem um código-fonte. Você escreveu um código-fonte de um jogo ou de um sistema operacional. Como é que você faz? Você pega um compilador, joga para código-objeto, um assembler, jogou para código de máquina e botou para funcionar. Só que a vantagem do C é que ele foi pensado com bibliotecas padrões. Você viu lá na história da linguagem C que foi criado o stdio. Então, esses são as bibliotecas básicas. Você pode ter várias formas de compilar. Você pode ter bibliotecas específicas para cada tipo de computador. E aí você tem compiladores específicos para cada tipo de computador. Então você pode pegar esse mesmo fonte, na grande maioria das vezes sem alteração nenhuma ou com pequenas alterações. Você pode passar por compiladores diferentes. Esses compiladores vão gerar códigos objetos diferentes. E esses códigos objetos, uma vez montados pelo assembler da plataforma, podem gerar sistemas em plataformas diferentes. Então, o mesmo código-fonte que eu tenho aqui em cima, eu posso compilar, no caso dessa imagem aqui do lado, de 3 maneiras diferentes, em 3 computadores diferentes, gerar códigos objetos diferentes, montar o código e gerar código de máquina, gerar programas executáveis, que são esses aqui de baixo, no Windows, no Linux e no Mac, por exemplo. Tá? Então, a vantagem da linguagem C, a multiplataforma da linguagem C, ela está representada aqui nessa imagem. É um pouco diferente da multiplataforma da linguagem Java ou da linguagem C Sharp, né? É um pouco diferente, mas essa daqui é a multiplataforma clássica, é aquela lá desde a década de 70 que o C proporciona pra gente. Então é isso, chegamos ao final dessa aula e é muito importante que você tenha entendido o processo de compilação-montagem, né? Compilação/montagem, o processo de tradução do seu código em código executável. Muito importante, se você ainda não entendeu direito, se você estava com sua atenção dividida aí, você estava vendo no celular aquela mensagem da gatinha ou do gatinho no WhatsApp, assiste esse vídeo de novo, porque é muito importante que você saiba esse princípio da compilação, da montagem, para você dar prosseguimento aos seus estudos em linguagem C. Uma vez sabendo esse conteúdo, você pode passar para o próximo vídeo, onde a gente vai ver a instalação da linguagem C, a instalação de uma IDE. A gente vai instalar o compilador e uma estrutura de IDE, né, que é o Code Blocks, no seu computador, a partir do próximo vídeo. Mas é muito importante que você saiba o conteúdo desse vídeo antes de instalar, porque senão você vai instalar um compilador, você não vai saber como é que funciona, e é muito importante para todo programador entender o processo de compilação, entender o processo de execução de um programa. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.